Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde falamos toda semana com o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodilson Silva, o Tuco, e hoje o meu bate-papo é com Diego Souza, que é CEO e cofundador da Planeira, uma empresa que é especializada em implantar e melhorar processos de S&OP de forma completa. E o nosso bate-papo de hoje é exatamente falar sobre isso, a abordagem completa para o S&OP com a Planeira. Para você que não conhece o Diego, ele é formado em Engenharia Civil pela PUC-Rio, com dupla ênfase em produção civil e especialização em cálculo estrutural, com duplo diploma em engenharia industrial pelo Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon, na França. Tem mais de 15 anos de experiência em consultoria em supply chain, tendo atuado em projetos para grandes empresas dos setores de telecomunicações, ferrovias, operações logísticas, cosméticos, alimentos e bebidas, saúde, entre outros. E tem mais, ele também atua em projetos como desenho de rede, revisão de processos, RFI e RFP, definição de política de estoques, planejamento de demanda, S&OP, CPFR no Brasil, França, Estados Unidos, Tailândia e Chile. É fluente em português, inglês e espanhol. Um baita currículo do nosso convidado de hoje, que vocês vão estar acompanhando um pouquinho dessa história com a gente e também como é que ele partiu de CLT para Ilus, trabalhar fora e depois atuar na Planeira, que, conforme falamos, é uma das maiores empresas aí especializada em implementar processo de S&OP. Sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast Diego Souza. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Que isso, Rodilson. Obrigado pelo convite, bom dia, pessoal. E pode acrescentar pai do Vicente e da Joana aí, Sim. que é o meu trabalho mais recente e mais satisfatório. Vocês vão perceber aí, o Diego é carioca, né, excelente profissional. A gente já conversou, acho que 2, 3 anos atrás, né, sobre a Planeira, sobre o trabalho que eu já estava fazendo aqui também com o GuiaCast. Diego, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Você começou sua carreira, como eu vi lá no seu background, transitando ali Estados Unidos, França, depois voltou pro Brasil, em 2008 atuou no Ilus, que é muito conhecido, né? Você poderia nos dar um overview aí sobre como foi esse início da sua carreira profissional, principalmente que esse início foi fora do Brasil, e como essas experiências te prepararam aí pra atuar no Ilus e posteriormente Planeira? Bom, eu fiz duplo diploma na França e aí isso acabou abrindo um pouquinho a cabeça para olhar lá para fora. E aí eu comecei a carreira no operador logístico da Caterpillar, que é a Cat Logistics lá nos Estados Unidos. Trabalhava com simulação de armazém. A gente fazia, na época isso não era tão usado assim, né? Mas era um modelinho de armazém, você via lá as empilhadeiras andando para lá e para cá. Uhum. E a ideia era tentar otimizar a operação do armazém sem ter que ter o custo de refazer todo o layout e você conseguir testar isso no modelo. Aí depois eu fui para uma consultoria de strategic sourcing, né, de supply. Foi quando eu comecei em consultoria, isso foi lá na França. E aí eu, enfim, tomei gosto por consultoria, mas vi que não era bem procurement e strategic sourcing que eu queria, mas eu gostava muito de supply chain. E aí quando eu voltei pro Brasil, um amigo me falou do Ilus, eu não conhecia, mas ele trabalhava lá e tal, Caio. Me levou pra lá, eu fiz entrevista, entrei e fiquei na área de consultoria lá por um tempo, quase 4 anos. E aí, enfim, aí onde você começa a fazer projetos de tudo quanto é lado. Foi aí que eu fui pra Tailândia fazer um projeto pra Coca-Cola, morei um tempo lá. E aí vi vários projetos aqui no Brasil em vários setores. E aí, enquanto eu tava lá no Ilus, surgiu a ideia da Planeira. Qual era a ideia? O Ilus é uma consultoria, né? Tem outras áreas, obviamente, tem treinamento, tem eventos, tem inteligência de mercado, né? Tem uma área de pesquisa bem bacana. Só que o modelo de negócio de consultoria, ele atende muito bem certos projetos, como o projeto de malha, né? E desenho de rede que a gente estava falando há pouco tempo. Mas para alguns projetos fica faltando alguma coisa. A gente sentiu que esses projetos eram principalmente os projetos de supply chain planning. Projeto de S&OP, né? De planejamento de demanda e de CPFR. Por quê? Porque o modelo de consultoria é meio Big Bang, né? Sim. Você tem um problema, chega aquela galera, né? Um pessoal lá qualificado, mas chega lá, olha o problema, desenha uma solução, bota a solução e parte para o próximo problema. E a S&OP não é muito Big Bang, né? A S&OP não é muito empurrão, é mais empurrãozinho, né? É mais água mole em pedra dura, é mais macio, né? Até porque aquilo, quando a gente fala de S&OP, a gente sempre fala, cultura faz toda a diferença. Você ter o engajamento da equipe, começar a estruturar, tem sempre resistência, dependendo ali do ambiente que você atua. Então, é algo diferente.
Não é aquele mesmo projeto que a gente já está acostumado de chegar, implementar, tchau, a empresa... Claro, a gente tem aquela transfer knowledge, né? Transferência de conhecimento e tal, mas você vai pro próximo projeto, SNOP não. É isso. E os projetos mais tecnicões, tipo desenho de rede, né? Desenho de malha, que é um modelão de pesquisa operacional, otimização, não tem muita discussão, né? Assim, você bota todas as variáveis lá, bota todos os dados, você chega numa conclusão. E a conclusão depois é implementar. Mas não tem nada muito humano ali. Você meio que entende a operação, bota os dados no modelo, aperta play, né? Várias e várias vezes até o modelo dar certo. E aí depois você chega numa conclusão. O SNOP, se você encarar assim, você consegue fazer o projeto. Você entrega um pedaço, você entrega o processo, você entrega os indicadores, você entrega fluxograma, cronograma, responsabilidade, matriz RAS. Isso tudo dá pra fazer num projeto. Agora, depois de um tempo, a gente começou a perceber que faltava coisa. E essa coisa era isso. A gente queria poder ficar mais tempo perto pra poder acompanhar a principal mudança que acontece, que é a mudança de cabeça, né? Que é a mudança cultural. E ela não tem jeito, não acontece num projeto, né? Ela acontece no dia a dia, com pequenas histórias, pequenas coisas, pequenas decisões que a gente vai tomando ao longo do tempo, que depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se transforma numa cultura madura. É aquilo que a gente fala, se as outras áreas também não compram a ideia, você vai ter problema. Exato. Por isso que esse plano de convite... Eu já implementei SNOP em 2 empresas anteriormente também, né? A gente começava, na verdade, inicialmente, nem falava de SNOP primeiro. A gente entrava lá para dar treinamento. Mostrar o que é SNOP, quais são as expectativas, quais são os benefícios para a tua área, que as pessoas começavam a enxergar assim de uma outra maneira, mas também quais são as obrigações e responsabilidades que vinham através disso, né? E a partir daí que você ia mudando o mindset das pessoas, mas principalmente mostrando que ia ter benefício. Não só para a empresa como um todo, né? Até citando como exemplo, né? Dando continuidade da implementação, o que a gente fazia. Chegou num ponto que a gente fez essa implementação, Excel, vários modelos ali de média móvel ponderada, regressão linear, suavização de série temporal, blá, 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 e vários outros tipos de coisas, que a gente criou um Excel mesmo, bem robusto. Claro que a gente sabe que modelo de implementação de SNOP, softwares, vários outros modelos, faz toda a diferença, mas naquele momento a gente não tinha esse tipo de oportunidade. Aí depois a gente começou a implementar reuniões. A gente fazia um SNOP para cada categoria de produto não, para cada segmento que a empresa atuava, era separados, e depois a gente juntava tudo, fazia a reunião executiva e fazia as validações. Todo mundo assinava, ou seja, era algo concordado. E o pessoal do comercial, a gente implementou também a parte de remuneração variável, né? Até porque se eles inflavam muito no final da acuracidade, se ele fugia muito, ele perdia a remuneração variável. Aí começou as coisas começou a melhorar. Pela experiência de vocês, que eu acho bastante interessante, até porque, né, que você poderia falar um pouquinho dessa experiência do Ilus. Você poderia falar até um pouco quanto tempo você ficou lá, né? Você falou, acho que foi 4 anos. O que fazia parte das atividades lá especificamente. Legal. Né, para depois você partir para atuar com a SNOP, que se tornou a sua especialidade através da Planela e através de vários projetos pelos anos que você já vem atuando. Isso. Então, deixa eu voltar um pouquinho. O Ilus, eu trabalhava na área de consultoria, como eu disse, tem 4 áreas principais, né? A área de pesquisa, a área de treinamento, a área de eventos e a área de consultoria, que é a maior área. E basicamente o que a gente tinha era o modelo de negócio de consultoria. Você tem gente qualificada em estoque, né? A gente tinha estoque de gente e vinham os problemas. Já, classicamente o Ilus trabalha com empresas grandes, né? Enfim, Petrobras, Coca-Cola, Souza Cruz. E os projetos, assim, tem os que saem sempre, que são os de desenho de redes, né? Que são os mais desafiadores tecnicamente, né? Aquelas madrugadas rodando modelo, né? Enfim, modelo dando infeasible e a gente tendo que fazer de novo. E vendo as inequações e as funções objetivos e tentando fazer os dados encaixarem na conclusão e vice-versa. Esse é um projeto clássico. Tem projeto de estoques também, né? Você entender qual é a melhor política de estoque para a tua empresa, né? O que é estoque de mais e o que é estoque de menos. Tinha um projeto que saiu muito bem, que era o plano diretor logístico. Eu participei acho que de um. Que a ideia é olhar para a logística como um todo, fazer todo um mapeamento de custo logístico, transporte, armazenagem, estoques, enfim, todo o custo. E a partir desse mapeamento você criar ações, né? Olha, então a gente acha, dado o benchmark, que o custo de transporte está muito alto, a gente acha que tem oportunidade aqui, então aqui alguns planos de ação. Isso geralmente era um pai de vários projetos filhos. Mas enfim, é uma consultoria mais flexível, né? A ideia é você conseguir, dado um problema, você criar um escopo, criar um cronograma, botar o perfil certo e fazer acontecer. A experiência lá foi em telecomunicações, teve muito alimentos, muito bem de consumo de alto giro, química também, indústria de base. Tô tentando lembrar todas aqui. Não precisa lembrar tudo, não. Foram mais de uma dezena aí de projetos ao longo desse tempo. E foi muito bacana, assim. Eu acho que para quem está começando carreira e ainda está assim, explorando algum mundo, consultoria abre muita porta, né? Porque não é só o fato de ser um ambiente legal, né? Geralmente jovem, tecnicamente desafiador, né? Aquela quebração de cabeça. Todo mundo é muito rápido, né? Muitos desafios. Ralação, né? Você viaja muito, você acaba trabalhando muitas horas, etc. É um momento intenso, mas quando você tem 20 e poucos anos, sem filho, solteiro e tal,
você aguenta, né? Você trabalha 12 horas, vai tomar uma cachaça, depois no dia seguinte você tá 7 horas da manhã numa reunião, novinho. Se eu faço isso hoje, eu fico morto durante 5 dias, né? Porque nessa idade a gente não fica mais de ressaca, a gente pega dengue, né? Assim, você fica morto uns 3 dias, não consegue sair da cama. Mas na época dava, então isso é bacana porque você acaba, fora os assuntos que são muito bacanas, né? Os desafios técnicos são muito legais, você acaba passando por muita empresa. Então você começa a ter uma visão de contraste de culturas. Quando você começa a sua carreira e você passa, sei lá, 3, 4 anos em cada empresa, contraste é muito longo prazo. Quando você passa 3, 4 meses em cada empresa, você vê, em um ano você vê 3, 4 empresas e começa a ver as diferenças de cultura, as diferenças de negócio, a diferença de cabeça de executivo. Então isso ajuda muito a moldar até o que você quer para depois, né? Consultoria, não é todo mundo que faz carreira inteira na consultoria, né? Geralmente você começa lá e muita gente pula fora, vai para a indústria, vai para outras coisas, vai empreender e etc. E é do jogo. E vai para a indústria diferente. A gente até comenta porque quem passa numa consultoria e depois vai para a indústria fica até cobiçado pela indústria, porque a pessoa passou por tantas experiências, por tantas empresas implementando projetos de alta performance, porque não é qualquer projeto. Às vezes você está dentro de uma empresa, você implementa alguma coisa ali, uma outra. Consultoria não, é só aqueles projetos top de alta performance que resolvem um problema e que traz as soluções necessárias para as empresas. Isso te levou, depois dessa experiência com o Ilus, para a Planera, como a gente falou, que tem como lema resolver o problema, né? Deixou bem claro. Eu gostaria que você pudesse, exatamente como pitch, de palavra rápida, explicar pra gente o que é a Planera. Eu tenho certeza que ela mudou no decorrer do tempo. Eu acho que naquele início, quando você criou, talvez fosse de um jeito, você foram implementando novas atribuições e responsabilidades no decorrer do tempo. O que faz parte hoje do portfólio que vocês oferecem através da empresa? Legal. A história no Ilus, ela conta muito do que foi a Planera depois. A Planera é uma empresa do grupo, né? Assim, o Ilus é sócio da gente. É isso que eu ia perguntar, se ela ainda tinha alguma perna aí no Ilus. Tem. O Maurício, que é o sócio-diretor do Ilus, senta no conselho da Planera. Tem mais um sócio da época do começo que tá lá, e tem mais eu, que sou o CEO hoje, e um sócio, que é o CTO hoje, que cuida mais da parte de produtos de tecnologia. Nós dois somos os sócios executivos, né? Os outros sócios sentam no conselho. A história tem muito a ver com isso de consultoria, porque eu tava falando muito do lado legal de consultoria, que é você poder rodar muito e fazer projetos, né? E projeto é isso, é um problema que no final você vai ver ele resolvido, que é diferente de processo. E geralmente quando você começa numa indústria e você é mais júnior, você acaba ficando em algum processo. Você vira uma pecinha numa engrenagem que alguém já montou e tá lá e você tem que fazer rodar. E isso é um talento à parte. E não é pior nem melhor. Você tem gente que é boa de projeto, né? De pegar, entender rápido, resolver, papapá. E você tem gente que é boa de processo, que é uma pegada mais calma, mas que você tem que ter a resiliência de ficar naquela rotina e de ir melhorando a porquinha pouco a pouco. Porque não dá pra você, né, quebrar o avião todo voando e fazer ele de novo. Você tem que aprender a ir trocando as peças enquanto o avião tá rodando. Isso é um outro talento, né? É um outro skill set. E acaba que muita gente sai de consultoria porque depois de um tempo, você sente que você só tá dando um empurrão inicial, mas você nunca vê acontecer. E dá vontade, né? Você começa a ter vontade de fazer parte do, putz, eu queria ver, né? Eu queria estar lá pra, a gente desenhou um negócio, mas eu queria operar, eu queria ver se funciona de verdade ou se é só coisa de PowerPoint, né? Sim, eu passava, às vezes, uma semana ali, a gente fazia 4, 5 propostas. Dessas 4, 5, às vezes não virava nenhuma, na outra semana a mesma coisa, aí aparecia uma proposta ali que começava a andar um pouco mais, mas era proposta, colocando à prova ali a sua experiência. Eu até fiquei esperto em criar proposta, porque chega um momento que você cria tanta proposta, apresenta pro cliente, mostra as soluções. A gente fica bom de PowerPoint também. Fica bom. Tem que ser, porque uma parte do que a gente faz é didática, né? Não adianta só você saber a solução, você tem que conseguir convencer os outros de que essa é a solução, né? Então, boa parte do que a gente faz é didática, e PowerPoint é uma boa ferramenta rápida de didática, né? De você desenhar as coisas ali, deixar pré-desenhado para não ter que fazer tudo no quadro. Mas um pouco essa sensação até de querer ver acontecer, e também uma pulguinha que eu sempre tive de empreender, né? Meu pai montou uma empresa do zero, né? Meus irmãos ajudaram depois. Então, a minha família tem uma história de empreendedorismo e não tem jeito, né? A gente pode tentar fugir, a gente pode tentar, mas a gente tem muito dos nossos pais, né? Então, meu pai foi um grande exemplo para mim e eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha de, meu pai fez do zero, né? Saiu do nada, eu tive oportunidade. Exato. Então, assim, pra ele foi muito mais difícil, né? Meu pai começou a primeira empresa vendendo um Fusca, tem aquela história bem família pobre, né? E aí eu olhei e falei, ele já resolveu o problema básico, né? Eu não passei fome, né? Eu tive muita oportunidade, tive boas escolas, pude morar fora e tal. Então, eu tenho que fazer também, né? E tem que fazer, né, bem feito. Então tinha uma sensação... Mas você não entrou no Ilus já pensando em... Entrei. Já entrou, já foi estratégico? É aquela coisa meio desde pequeno, você ouve a história e você quer replicar de alguma maneira, né? Você acha bacana e você quer fazer
e seguir aquele exemplo. Então, até a ideia de entrar em consultoria, eu não falei isso, mas a ideia de entrar em consultoria foi justamente para absorver muito rápido. Né? Tá. Porque eu queria poder ver muita coisa e me expor a muitos problemas, porque numa hora dessa você pega um problema e fala, opa, isso aqui é um problema bacana de resolver, que eu acho que eu consigo resolver bem e que, putz, pode virar um negócio, né? Mas só que isso, esses cavalos selados, né? Essas oportunidades, elas não passam o tempo inteiro. Então você tem que estar num lugar onde passe muito cavalo. Então, para mim, supply chain era uma área generalista o suficiente numa empresa em que eu pudesse entrar e ver o máximo da empresa possível cedo na carreira, né? Não dava para esperar virar CEO para empreender, né? Ou virar, né, uma posição mais alta que você pudesse ter uma visão mais ampla. Então, eu queria tentar achar uma área em que eu rápido tivesse uma visão ampla. Eu achei que supply chain era uma bacana e foi legal. E consultoria, mais ainda, né? Consultoria e supply chain, então parecia que fazia sentido. Então essa que foi a ideia. Mas eu já queria empreender e, inclusive, essa história é engraçada, eu tava saindo do Ilus. E eu comuniquei a todos os diretores. Eu falei, pessoal, eu tô saindo, eu quero empreender. E eu acho que aqui já aprendi bastante. Agradeci, obviamente, foi uma baita escola, assim. Eu tenho um grande respeito por eles e tenho amigos pra vida inteira de lá e profissionais excelentes, assim. Gente que eu assino embaixo sem pestanejar. E aí, eu tava me despedindo, né? Então eu falei com o diretor, ele falou, pô, que pena, tal, mas beleza, eu entendo. E eu tava me despedindo, quando eu cheguei no último diretor, ele falou, cara, tem um projeto aqui que a gente tá tocando meio de lado, porque, enfim, projetos internos sempre perdem pra projetos externos, porque um tem nota fiscal e o outro não tem, né? Então esse projeto interno tava andando meio de lado, mas a gente tá querendo acelerar. Se você quer empreender e tal, não quer fazer aqui dentro? E aí foi o João Guilherme, hoje ele tá lá na Kraft Heinz, é CEO global, enfim, é um cara muito bom, eu sou muito grato a ele. E ele que virou minha cabeça pra, poxa, eu não preciso empreender fora, eu posso empreender dentro, né? Tem até mais segurança. Mais segurança, né? O risco é menor, eu vou ter gente pra me mentorar. Eu tinha 27 anos, através né? né? Eu era um moleque, assim, então eu tinha gente pra me mentorar, pra ajudar a passar alguns obstáculos que talvez eu conseguisse sozinho, mas eu ia sangrar muito mais, né, e talvez não conseguisse, né. Então, eu achei um bom jeito de começar, de dar o primeiro passo no empreendedorismo, e foi uma boa, assim, foi bacana, porque na época a gente queria fazer um software de previsão de vendas, era só isso. Só que a ideia foi evoluindo, isso começou em 2010, mais ou menos, e a ideia foi evoluindo pra uma coisa diferente. E aí a gente juntou essa ideia de software com uma ideia maior, que é, olha, a gente hoje tem consultoria e a gente faz isso, né, modéstia à parte, a gente faz isso bem. Só que falta pedaço no que a gente faz. Um dos pedaços que a gente viu foi tecnologia, que era um pedaço óbvio, né? É como você falou, tem problema nenhum começar esse Sinopim Excel, é o melhor jeito de começar, inclusive, porque te dá propriedade e te dá certeza do que o software vai agregar depois, né? E do que você precisa. Então, Excel é ótimo para começar. É difícil continuar, né? Mas é ótimo para começar, ótimo. Eu sempre recomendo isso, inclusive. Mais complexo. Aí o bicho começa a pegar, aí tem um salvar como que dá errado, né? Uma planilha que corrompe na rede. Isso começa a ficar muito sério. E no meu caso, o meu Excel, até para exemplificar, a gente tinha uma coluna para cada... Uma coluna não, né? Com os meses ali, 18 meses. Aí a gente fazia 18 meses para aqueles itens com a média móvel. Fazia 18 com a média ponderada, suavização exponencial, regressão linear, blá, blá, blá. Tudo no Excel. Aí a gente usava o modelo quadrático lá, que ele via qual que tinha o menor erro quadrático. E para aquela categoria, ela escolhia qual que era a previsão de demanda, o melhor modelo. Legal. Entendeu? Então a gente isso já é muito um negócio Excel. bem legal, assim, bem implementado, que fez bastante diferença. Mas assim, dava muito trabalho, porque você imagina, como eu te falei, era um SNOP para cada negócio da empresa. A empresa, ela tinha negócios voltados para diversos outros segmentos, acho que era 4 segmentos diferentes e cada um era uma SNOP diferente, porque era um comercial diferente, às vezes era um marketing diferente e o pessoal na fábrica também era diferente. Tinha produto que era fabricado aqui, produtos que já era fora, então tinha toda uma tratativa, mas o SNOP era sempre as mesmas pessoas, né, da nossa equipe. Então era um projetinho ali, mas que foi bem sucedido e foi bem legal. Legal. Mas é isso. Então, e você falou muito bem das áreas e das pessoas. Então, o que a gente se tocou é, poxa, se a gente fizer software, a gente vai completar um pedaço que está faltando na nossa oferta de SNOP, que é tecnologia. Só que a gente falou, porque não é só de tecnologia e processo que esse troço vive. Tem a questão de pessoas, a cultura, né, a capacitação, o treinamento, a própria escassez de mão de obra, né? É muito difícil achar gente de SNOP. A gente, antes do podcast, estava falando de como é difícil achar, né? A gente está com vaga de consultor aberta há um tempão, é difícil completar a vaga, porque é difícil achar um perfil ali no meio da pirâmide do caminho, né? Na base você consegue gente boa. Porque não é só conhecer o SNOP, mas tem que ser alguém tem que ter a manha de consultoria. Ter manha de consultoria e transite entre as áreas, porque às vezes quem tá dentro da empresa não consegue fazer essa transição, né? Mas quem vem de consultoria tem que ser alguém que transite bem entre as áreas. Porque se você tem alguém, suave, né? Como a gente até conversou ali, que é difícil de lidar e não sabe entender a importância de como pessoa, né? De ganhar aquela pessoa, trazer ela pro time, e para que ela se torne um defensor daquela ideia que
antes ela poderia ser, né, tá contra, faz toda a diferença. E não é só isso. É isso. E aí foi desse ímpeto de, pessoas também é importante. Então, que foi surgindo a ideia de, cara, então vamos fazer um one-stop shop, né? Um posto Ipiranga do S&OP, sabe? Em que a gente tem uma empresa muito especializada num problema, que é o problema do planejamento integrado de supply chain, né? S&OP, planejamento da demanda, IBP, CPFR, tudo isso que tem a ver com você olhar para o futuro e tomar decisões agora para esse futuro ser mais fácil. E vamos tentar ser transversal, porque tinha muita empresa no mercado de tecnologia que tinha uma solução de S&OP, de consultoria, como a gente, que tem projetos de S&OP, de treinamento, que tem cursos de S&OP. A gente meio que queria virar isso 90 graus e cortar no outro sentido, né? A gente queria, olha, a gente é de S&OP e a gente resolve problemas de pessoas, workshops, treinamentos, até terceirização, por quando falta gente, né? Processos, consultoria clássica, fluxograma, indicadores, papapá. Tecnologia, que era a semente inicial do projeto e a gente vem desenvolvendo desde então, e a gente decidiu ter tecnologia própria, né? Estrategicamente, já nascendo na nuvem e tudo mais. E Data Science, que antigamente a gente chamava de Analytics, que a gente separou um pouquinho de tecnologia, porque é diferente, né? É um bicho meio misturado ali entre tecnologia e aplicação de conhecimento matemático. Agora que você falou de dados, é uma coisa que veio na minha cabeça também que a gente sofria muito. Tratamento de dados, né? Para fazer o S&OP. Até porque é a primeira coisa que a gente pede para a empresa. Ó, a gente tem aqui um checklist de tudo que a gente precisa. Às vezes a empresa some um mês ali, não tem. Várias outras informações. Você tem que usar um range, às vezes maior, às vezes menor. Ou mudou diversas outras coisas. E como é que vocês tratam isso? Agora que... Assim, a área de Data Science, a gente chamava de Analytics antes, agora a gente chama do nome da moda, mas ela sempre sofreu com esse problema. Você chega numa empresa, cada empresa tem um RP diferente, uma forma, e às vezes não é um RP, são vários sistemas que você tem que pegar diversos inputs. Você tem que catar Excel, catar papel de pão, catar PDF, às vezes, né, JPEG, né? Às vezes você precisa de dado que não tá de um jeito fácil de conseguir. Então, muitas vezes, boa parte do começo do projeto é analista martelando o dado pra gente conseguir começar a tentar tirar conclusão daquilo. Isso era um problema... Geralmente vocês começam o projeto depois que já tem todos os dados mapeados ou ele já dá... É por isso que eu tô perguntando, porque eu já passei por isso e teve projetos que a gente já falava pro cliente, ó, primeiro a gente vai receber os dados, vamos tratar os dados, aí a gente marca o kickoff. Tem uma diferença aí. Os projetos clássicos, né? Por exemplo, planejamento de demanda. É o projeto que a gente mais faz. Você tem, basicamente, a tua necessidade de dados me dar o histórico de vendas dos últimos 3, 4 anos. E você precisa de algumas informações acessórias do tipo, me dá o cadastro de produto também, porque eu preciso saber que esse SKU é da família tal, custa tanto, né? Qual é o preço, qual é o CMV, tudo mais. Então, esse projeto já é uma base de dados, né? Mais simples. É a base de faturamento histórico. E, são as vendas da empresa, né? Esse projeto, a gente tem problema de dados, mas tem menos, porque, de novo, são as vendas da empresa. Então, muita gente está olhando para esse dado há muito tempo. Dado que muita gente olha, tende a ter mais qualidade, dado que muita gente usa. Só que a gente mesmo assim tem um pré-projeto, né? A gente faz um pré-kickoff do projeto em que a gente manda uma requisição de dados, e aí essa requisição de dados chega na mão de um analista ou de alguém do time nosso que está part-time alocado para ver se não tem elefante, sabe? Fazer as grandes validações, soma tudo, vê se não tem um pico de 10 vezes a venda, vê se não tem algum SKU que desaparece no meio do caminho, né? A gente tem meio que um grande validador de dados que a gente está até automatizando cada vez mais, mas para ver se não passa elefante. Só que o problema é que depois do kickoff, quando você vai fazer as análises de fato e começa a tentar tirar a conclusão, às vezes você descobre que a tua conclusão tá esquisita porque o dado tá esquisito. Também. Mas mesmo assim, para projetos clássicos como planejamento de demanda, estoques, que tem bem mais dados e logo mais problema, esses a gente fazendo um pré-projeto a gente se resolve. Projeto de Data Science é outro bicho. Por quê? Você muitas vezes precisa dos dados ao longo dos projetos. Então, às vezes ao longo do projeto, você descobre que você precisa de dado novo e aí não tem jeito. O cronograma tá rodando, você precisa descobrir o dado e fazer. Mas mesmo assim, a gente tem ferramentas de automação ali de qualificação de dados que funcionam. Diego, dando continuidade, abordagem completa do S&OP. Essa palavra completa, né, que me chamou a atenção, até porque eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente o que faz parte dessa abordagem completa, dessa atividade e o que diferencia essa abordagem como um todo das demais. Conectando, Odilson, com aquela história que eu estava te contando, quando a gente sentiu falta das coisas, de novo, a gente quis fazer uma central do S&OP, né, o posto Ipiranga do S&OP, com todas as disciplinas. Então, a gente acredita muito que para esse tipo de problema, que é um problema complicado, né, de resolver, você precisa de multidisciplinaridade. Você precisa, ao mesmo tempo que você tem uma consultoria boa falando de processo, ela precisa estar conectada com um time bom de tecnologia que sabe que aquilo vai ter que virar tecnologia lá na frente mesmo que comece em Excel. E um time de Data Science bom que saiba que tem alguns dados que você precisa coletar agora para os estudos que você vai ter que fazer daqui a 1 ano, 2 anos, para tomar decisão no teu negócio. Então, isso tudo fez com que a gente tentasse e conseguisse montar esse modelo. A gente nasceu lá em 2012 já com essa ideia na cabeça e isso não mudou, né? Isso foi a parte... Toda startup pivota de alguma maneira ou outra, né? Mas essa parte
parte a gente não mudou. A gente continua acreditando muito nesse modelo multidisciplinar de abordagem do problema, né? De ter todas as soluções na mão, conhecer bem todos os meandros de cada um desses pilares, né? De pessoas, processos, tecnologia e data science e conseguir aplicar tudo num parceiro só. A ideia de abordagem completa, ela casa muito com a ideia de abordagem de parceria de longo prazo. A S&OP demora 1, 2, 3 anos para amadurecer. E nesse período você vai ter problemas de pessoas, processos, tecnologia e data science. E as empresas às vezes sofrem de ter que ficar trocando de parceiro, indo para um lado para o outro. Cada troca de parceiro é um novo diagnóstico, é uma nova entrada no problema. Quando a gente tá lá por 3 anos, a gente tem cliente que tá há 8 anos com a gente já tem o histórico, já sabe o plano de longo prazo, a gente consegue atuar com um pouquinho mais de resiliência, mais visão de longo prazo do que se a gente tivesse só um pedaço do problema dentro de casa, como tecnologia ou só consultoria. Por isso que a gente montou e a gente é a única empresa no mercado que tem todos esses 4 pilares in-house. Que é pessoas, processo, tecnologia e data science. Exatamente. Eu perguntei até de abordagem completa, porque eu já entrei em algumas empresas que às vezes a parte de finanças não entrava. Ou a parte de marketing não entrava muito também. Então a gente vê que não só essa abordagem completa, mas alguns locais o S&OP ele não está maduro o suficiente para as pessoas começar a colocar outras áreas que são importantes e que fazem toda a diferença no processo. Porque eu já trabalhei em empresa que marketing fez uma ação, apareceu no Big Brother, não foi considerado no S&OP porque não foi avisado, teve um boom de vendas e a gente não conseguiu atender. Ou seja, aquele tiro que eles deram, que foi bem sucedido no sentido de visibilidade, no final a entrega para o cliente final ficou comprometido. Né? Então a gente vê que existem muitas empresas que querem amadurecer ali, mas ainda não tem um direcionamento de como fazê-lo da maneira correta. No caso de vocês, é algo que eu queria até perguntar, porque a gente vê muito processo de implementação de S&OP ou IBP, ou que seja o nome que as pessoas estão dando, em grandes empresas, né? Grandes empresas do mercado, mas o mercado de mesas de empresas também já acordaram, sabe desse tipo de necessidade, até porque a gente vê que faz toda a diferença, principalmente nesse momento que a gente passou nos últimos 2 anos, você tem um planejamento bem estruturado. A Planeira já identificou essa necessidade de também atuar nessas pequenas ou médias empresas? O mercado ali, você já tem algum produto específico que vocês entregam diferenciado, por exemplo, quando é uma empresa grande, quando é uma empresa pequena, e tentar diversificar um pouco essa tomada de decisão final no planejamento? Como que tem funcionado para vocês? Temos sim. Esse é um ótimo ponto. Quando a gente nasceu pensando no mercado de médias empresas, principalmente, lá em 2011 e tal, quando a ideia começou a ser montada. Mas só que quando eu comecei a conversar com o pessoal de média empresa, eu vi que o assunto estava zero maduro. As pessoas ainda não entendiam o problema que o S&OP resolvia, não entendiam que o S&OP era uma solução para aquele problema, então eu tinha que falar do problema, falar da solução e depois convencer que eu era o melhor parceiro para aquela solução. Então dava muito trabalho, né? Assim, o trabalho de educar o mercado não ia acontecer em pouco tempo. Então a gente mudou de estratégia, a gente voltou a atacar mais grandes empresas e aí o histórico do Ilus e o carimbo do Ilus ajudou muito a gente a ter entrada. Então a Coca-Cola foi nosso segundo cliente, né? Então a gente já começou... Que é quando você já foi para Turquia ainda. Não, Turquia eu não fui. Eu fui para Tailândia. Tailândia. Não, mas isso foi um projeto de S&OP na Coca-Cola da Tailândia, que eu implantei o S&OP lá, mas ainda foi no Ilus. Foi logo uns 2, 3 anos antes da ideia da Planera até, mas pela Planera foi no Chile que a gente fez um projeto. Na Tailândia foi pelo Ilus. Só que a gente falou o seguinte, vamos para as grandes empresas, porque elas também precisam, e a gente precisa pagar as contas, né? Enfim, tava aquele modo ainda startup lá atrás, e a gente vai educando o mercado. Então a gente começou a lançar conteúdo, a gente começou a fazer palestra, participar de eventos. Na época tinha um evento de S&OP no Brasil e olha lá. Hoje tem vários e tal, mas esse assunto não tinha tanto evento. Era assim, às vezes era um subassunto em eventos de supply chain que também não tinham tantos. Mas um evento de S&OP tinha pouco. Então a gente começou a patrocinar um evento aqui, um evento lá, da palestra, começou a criar conteúdo, para a gente começar a fomentar a ideia que a S&OP não é só para grande empresa. E isso tem dado frutos, né? Obviamente a gente não fez isso sozinho, né? Tem muita gente no ecossistema, você também com o Guia Corporativo tem criado conteúdo sobre isso ao longo do tempo, e isso é um trabalhinho, né, de plantando sementes, irrigando e tal, até dar frutos, e hoje os frutos estão chegando. A gente está vendo, né, nos eventos, principalmente os eventos online, que são mais acessíveis, muita gente de média empresa já fazendo pergunta, assim, avançada de S&OP, ou seja, o assunto está lá, o assunto chegou, e tá na hora dessas empresas acordarem para isso. E a gente, uns 3, 2 anos atrás, a gente se tocou disso, de que o momento que a gente estava tentando captar 10 anos atrás chegou, finalmente, e a gente começou a fazer produtos. Então a gente tem hoje os produtos que atendem as grandes empresas, que foi como a gente nasceu, mas também tem vários produtos voltados para o mercado médio, de implantação mais rápida, mais simples, de mais baixo custo, menos CAPEX, mais OPEX, né, mais mensal e menos pancada inicial, né, que nem sempre a empresa média tem caixa para isso, enfim, e tem dado muito certo. A gente acabou de fechar um projeto que a gente chama de S&OP Starter, que é para empresas que ainda não tem nada e que querem
começar, querem dar o primeiro passo. Do zero, então. Do zero. E isso é um projeto mais simples, que quando você chega numa grande empresa, você tem que meio que fazer o projeto, a engenharia reversa de um prédio que já está existente, e depois fazendo demolições cirúrgicas e reconstruções cirúrgicas num prédio que já está lá. Isso dá muito mais trabalho. Tipo de projeto, como é que vocês identificam as pessoas que vai ser o accountable depois que vocês saírem, por exemplo, que tem que dar continuidade naquele processo para ele ficar continuamente rodando? Isso já tem que estar lá quando a gente chega. Assim, às vezes a gente faz o projeto... Eu falo pelo perfil, porque às vezes, se a empresa já determina alguém que vocês acham que talvez não teria o perfil para fazer isso, como que seria esse processo? Porque a gente já falou, pessoas faz toda a diferença. Isso já aconteceu. É uma situação delicada, mas a gente já teve, que eu lembre agora, 2 projetos em que a gente entrou e a primeira coisa que a gente pergunta é quem é que vai segurar a tocha, né? Quem é que vai colar com a gente no projeto para depois garantir que a gente vai ter uma interlocução e vocês vão ter alguém para ser o evangelista, né? O cara que vai pregar a boa palavra do S&OP na sua empresa. E muitas vezes, quando a empresa não tem nada ainda, vem alguém de outra área com potencial e etc. Uma pessoa que eles pinçam da equipe atual para desenvolver nisso. Mas às vezes a pessoa não tem perfil. De novo, é um perfil muito específico. Você precisa ao mesmo tempo de muita capacidade técnica, né? Muito conhecimento técnico, capacidade analítica, ser excelzeiro, né? Aquela pegada de dados, porque S&OP é um processo de tomada de decisão e cada vez mais decisões têm que ser tomadas data-driven, com dados. Então precisa da parte de dados. Só que muitas vezes essa galera de dados é aquele engenheirão que não sabe falar com ninguém, né? O cara meio travadão e tal, meio introspectivo. E não dá pra ser assim no S&OP. Você tem que ser suave, você tem que ser macio, você tem que negociar com um monte de gente, convencer, ser didático, ter, né, uma boa entrega de narrativa. E é muito difícil achar essas duas coisas na mesma pessoa. Às vezes a gente acha um pedaço desenvolve o outro, acha o outro desenvolve um, mas às vezes não dá tempo, né? Não é nem que a pessoa não vai conseguir, é que ela vai conseguir no tempo que a empresa precisa. Então já aconteceu, por sorte, foram todos muito amigáveis, né? Não foram coisas traumáticas, é uma situação difícil, mas não precisa ser traumático. Às vezes até o cara não queria. Você não... É por isso que não foi traumático. Não, assim, o cara queria, mas depois que ele começa a entender o que vai ser, ele olha e fala, putz, eu não encaixo nisso, entendeu? Então acontece, e aí a gente muda, o projeto obviamente sofre uma pancada quando isso acontece, mas a gente contorna e acha a pessoa certa, enfim, todos esses 2 processos que eu tô falando estão lá até hoje, então deu certo. Você deixou bem claro sobre os produtos, né, falando de tecnologia, através da pesquisa que eu fiz, eu vi que vocês têm lá relacionado a planeira demand, planeira dashboard, planeira sellout, APS e também o Data Science. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessas ferramentas, qual que é o diferencial de cada uma delas para o processo de S&OP, se elas podem ser contratadas separadamente ou faz parte de um conjunto de implementação, como que funciona essa parte de tecnologia a partir do momento que vocês entram na empresa para implementar o projeto? Legal. Eu vou falar disso, mas tudo começa antes. Quando a gente está no processo de conhecer um cliente novo ainda, né, no lead, a gente faz um diagnóstico primeiro para entender onde é que está o problema. E a gente começa, antes de falar de, putz, eu vou te vender esse meu módulo do meu pilar de tecnologia, começa por onde é que está teu problema. E geralmente, o que a gente prega é pessoas e processos antes de tecnologia e data science. Então, se você não tem um S&OP, não adianta você querer fazer um projeto de data science de cara. Não? Isso é coisa de quem já tem processo maduro e está buscando o próximo passo. Quem não tem S&OP pode começar no Excel, não tem problema nenhum. Tem algumas coisas que são mais fáceis de começar no Excel, projeção de estoques, então tem algumas coisas que são mais difíceis, né? Os modelos de demanda, particularmente, são mais difíceis de começar no Excel. Mas não tem problema. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico e fala, cara, não tá na hora de tecnologia, eu não vou te vender tecnologia, eu vou te vender um workshop, eu vou te vender você precisa de um projeto de consultoria. Eu tava fazendo certinho, então, eu tava dando treinamento, é isso. Conscientizando as pessoas, criando um calendário, é isso. Começando a ir em cada área, aquele plano de convencimento, entender, mostrar pra eles a importância. Acho que eu fiz certinho, então. Exato. Seguiu by the book. Exato. Porque botar tecnologia é pisar no acelerador. Você só pisa no acelerador quando você tá apontado na direção certa. Se você tá fazendo a coisa errada e bota uma tecnologia, você só tá chegando no lugar errado mais rápido. Então, primeiro a gente entende em que pilar a pessoa tá. E pra gente é muito difícil passar essa mensagem, Odilson, porque as pessoas olham pra gente e ou encaixam a gente numa caixinha de empresa de tecnologia, então a Planera só tem software, ou botam a gente numa caixinha de empresa de tecnologia, a Planera só tem projetos de consultoria, ou de data science. A Planera é uma dessas empresas novas de data science que estão aparecendo por aí. E a gente, na verdade, não é nada disso. A gente é uma empresa de S&OP. Só que, de vez em quando, esse problema é de tecnologia, de consultoria, de data science. Mas falando da tecnologia, nesse pilar que é muito importante, né, pra gente, a gente tem vários módulos. A gente começou pelo começo, então 10 anos atrás, a gente começou pelo primeiro problema de S&OP, que é o planejamento da demanda. Isso é a ferramenta que a gente tem há mais tempo, a gente tem mais clientes ativos e etc. Que é basicamente previsão estatística, planejamento colaborativo, você conseguir espalhar esse plano por aí, pedir opiniões, né, estruturadamente, e medir isso, né, fazer a governança do processo, ter os indicadores, WMAP, Forecast Accuracy, Bias, FVA e tudo mais. Então, esse é o Planera Demand. Depois a gente estendeu isso pro que a gente chama de Extended S&OP, que é o Planera
Planera Sellout? Ele é uma espécie de primo do Planera Demand, só que para olhar para fora, para olhar para o canal de vendas, né? Quando as empresas já têm o dado de quanto o canal está vendendo e quanto o canal está estocando, você não precisa ficar olhando só para quanto você vende para o seu distribuidor ou para o seu varejo. Isso ajuda no S&OP também para tomar a decisão, Também. porque é algo mais rápido, né? Também. Ele ajuda muito no S&OP porque ele dá uma visão mais fidedigna da demanda, ou seja, está mais perto do teu consumidor. Geralmente é mais fácil de prever. A gente acabou de terminar uma implantação que a gente mediu a performance do motor estatístico para sellout e a performance do motor estatístico para sell-in, ou seja, para venda do distribuidor para fora, para frente da cadeia e para venda da indústria para o distribuidor. 80% de acurácia do motor estatístico no sellout, 60% no sell-in. Ou seja, esses 20 pontos percentuais de gap são basicamente caos criado pelo canal. Caos, incerteza. São os lotes de compra, são as compras especulativas, são as políticas de estoque mal feitas, são os processos de planejamento do canal que não estão acontecendo, né? E quando a gente traz essa informação para dentro da indústria, mesmo que você não consiga colaborar, ou seja, com o canal, mesmo que não tenha passado essa barreira cultural, por a barreira tecnológica já ter sido passada, você consegue trazer esses dados e as decisões que esses dados trazem para dentro de casa. Você tem o Planera Dashboard, que também é um módulo meio add-on desses dois, que foi feito para ser... Quando a gente entra na empresa, os nossos dashboards nunca são suficientes. E antigamente a gente achava que a gente ia resolver isso tendo mais dashboard, mas a verdade é que é questão de gosto, né? Cada negócio olha para os seus dados e quer ver as suas coisas de uma maneira. Um quer ver no mapa, um quer ver num gráfico de pizza, um quer ver, né, numa linha, né, no tempo. Então a gente criou um módulo para ser flexível e para que a gente consiga plugar em qualquer ferramenta nossa e fazer qualquer dashboard. É a torre de controle do S&OP. Exato. Personalizada. Boa. Essa que é a pegada. Porque se você bota essa personalização dentro de uma ferramenta escalável, isso não conversa, né? Porque vai ser muito caro você personalizar. Mas se você cria uma plataforma para um pedaço do problema, que é o problema de dashboard, escalável, né? É uma plataforma personalizável, você resolve boa parte da necessidade de personalização. E é aí que o dashboard entra. E o Planera Data Science, ele é um bicho meio híbrido lá em casa, né, lá na Planera, entre o time de tecnologia e o time de Data Science. Por quê? O time de Data Science, ele costuma atacar os problemas que não são padrão. Quando você tem um problema padrão, sei lá, uma empresa de bens de consumo de alto giro que tem um histórico de 3 anos já maduro. Você bota no nosso motor estatístico padrão, ele no piloto automático escolhe os melhores modelos, roda modelos de AI, Machine Learning, os clássicos de série temporal que você falou também. Escolhe o melhor, joga pra frente. Beleza, piloto automático. Não precisa ser cientista de dados para operar isso. Agora, quando uma pergunta mais cabeluda vem, do tipo, puxa, eu quero saber como é que o meu mercado inteiro, indústria farmacêutica, que tem visão do mercado todo, né, do princípio ativo no mercado. Eu quero saber como é que essa entrada desse novo princípio ativo, mais a pré-alta de 10%, mais o fator de crescimento do PIB projetado pelo IBGE, como é que isso tudo vai influenciar meu mercado daqui a 2 anos? Isso não é uma pergunta que você bota no motor estatístico, aperta play e sai. Então, para isso que o time de Data Science entra. Para esse tipo de pergunta cabeluda. Muito modelagem de eventos também. O que acontece quando eu subo meu preço 10% ou quando eu boto o meu produto no Big Brother? Então, essas perguntas mais cabeludas é o time de Data Science que ataca em modo projeto. E eles montam um modelo feito para resolver aquilo. Só que depois você tem, no final disso, você tem um código Python. Quantas pessoas sabem código Python do outro lado? Então, você precisa... Meu filho está estudando, meu filho tem 11 anos. Ó, ótimo. Só que o problema é que meu filho tem 6. E eu fico pensando, cara, será que eu boto ele para estudar Python? Porque Python não existia 3 anos atrás, vai existir daqui a 3. Daqui a pouco vai né? ser outro, vai ser né? outro. Mas a lógica é a mesma. Então, ele tem que entender lógica de algoritmo, né? De programação. Mas isso é outro assunto. Então, o time de Data Science, ele precisa conseguir pegar coisas cabeludas, né? Tecnicamente, mas que funcionam, e conseguir botar isso numa redoma, numa caixa preta, com botões e alavancas e displays, né? Fácil de ler. Então, o Planera Data Science foi feito para o time de Data Science pegar sua coisa tecnicamente cabeluda e difícil de entender e colocar numa plataforma web, ou seja, botar em produção, deployar o modelo para o time de S&OP usar, que não necessariamente é um time que tem cientistas de dados. É difícil pra caramba achar cientista de dados, né? Então, mas é um time bom analiticamente. Então, você consegue meio que botar uma ponte nesse abismo entre o conhecimento de Data Science tecnicamente pesado e a decisão prática que tem que ser tomada num processo de S&OP. É para isso que o Planera Data Science serve. E nesses projetos de S&OP, que a gente sabe, um projeto normal, como a gente falou, projeto de malha, 12 semanas, um projeto assim, tantas semanas, S&OP tem como mensurar um projeto padrão, começando do zero, e um que já tem uma maturidade boa numa empresa que você só vai melhorar? Tem. A gente tem cronogramas padrão para alguns projetos que são mais padrão. Esse S&OP Starter, por exemplo, que eu estava falando, que é um projeto de S&OP para médias empresas. Ele tem um cronograma padrão, só que o tempo bruto dele, digamos assim, não é igual ao tempo líquido. Ou seja, o meu time não está 100% alocado naquele projeto por vários motivos. Tá? Um deles a gente já otimizou o fazer projetos de S&OP de uma maneira em que a gente consegue um ritmo muito rápido. Só que você bate no outro gargalo,
que é o tempo do cliente. Sim. O cliente tem um tempo diferente porque ele tem a vida pra tocar, né? Ele não para te atender ou pra pensar junto com você. E isso fez com que o tempo líquido de projeto ficasse menor do que o tempo bruto, ou seja, que o time estivesse tocando várias frentes ao mesmo tempo. E isso deu pra gente uma flexibilidade, que é, a gente consegue, quando o cliente tá tendo muita dificuldade, obviamente combina o jogo com a gente, eu não consigo, vou ter que fazer, eu não posso fazer em 2 meses, eu tenho que fazer em 4 meses, porque eu tô com pouca gente, eu ainda vou contratar pessoas e tal. Vocês conseguem fazer em 4? A gente consegue. A gente espalha o projeto. E não são todas as empresas que tem aquela pessoa dedicada também pra S&OP, né? Tem algumas delas mesmo, ela tem que intercalar em uma atividade padrão que ela já faz e atuar no projeto da S&OP. Exato. Então a gente tem a flexibilidade para esticar. Isso tem que ser combinado antes, obviamente, porque a gente tem uma certa eficiência de alocação do time para prezar, né? Senão a gente vai ter que repassar isso no preço e fica caro. Então a gente, para se manter eficiente num bom custo-benefício, a gente combinando o jogo antes, o projeto a gente normalmente leva 2 meses para um projeto de S&OP padrão, mas eu queria fazer em 6. Tá bom. Se combinar o jogo antes, a gente aloca o nosso time espalhado ao longo do tempo, bota as pessoas com o perfil certo ao longo do tempo e consegue fazer. Mas assim, projeto de implantação de tecnologia e planejamento de demanda, se precisar, a gente faz em 2 dias. Se precisar. Só que, geralmente, não é o melhor jeito de você passar conhecimento. Precisa ser um pouquinho mais espalhado ao longo do tempo. Excelente. No caso, os indicadores de S&OP mudou no decorrer do tempo? Ainda são os mesmos? Como você falou, WMAP, né, Forecast Accuracy e assim por diante. Quais são os indicadores que vocês têm trabalhado nesse momento, principalmente nesses últimos 2 anos, que a gente sabe que as coisas aceleraram ainda mais, né, as empresas e o planejamento e assim por diante? Vamos lá. Mudar, o princípio não mudou. Tem até um vídeo no nosso canal do YouTube que eu falo sobre isso. Não tem fórmula mágica para os indicadores de S&OP. Cada empresa meio que tem que olhar para o cardápio lá de 200 indicadores que S&OPs do mundo inteiro usam e escolher o seu set ali de 5 a 10 indicadores para acompanhar. Só que as grandes coisas que você tem que medir não mudam, e são 4. Você tem que medir sua incerteza, WMAP mede incerteza, Forecast Accuracy mede incerteza, aderência ao plano de produção mede incerteza. Você tem que medir o seu serviço ao cliente, OTIF, Case Fill Rate, enfim, qualquer indicador de atendimento que você queira. Você tem que medir os seus custos de excesso de estoque, principalmente, custo de capital, write-off, no caso de excesso extremo, seus custos de falta também dentro do estoque, isso tem que estar tudo ali, custo de armazenagem, custos físicos do estoque também. E a 4ª categoria é a tua eficiência do supply chain. E essa explode em 1 milhão de indicadores se você quiser, né? Aí você tem que descobrir quais são os lugarzinhos do seu supply chain que mexem um ponteiro. Geralmente a linha de produção, capacidade logística, né? Geralmente tem os principais suspeitos e aí você tem os indicadores também que são os principais suspeitos. OEE, enfim, custo por pallet, esses clássicos. Então, os indicadores não mudaram muito. O que aconteceu ultimamente é que com a disponibilidade maior de dados e com a maior capacidade de processamento e os BIs tendo virado uma coisa meio básica que todo mundo tem, agora tem muito indicador. Então, a decisão é mais difícil. Agora é de você garantir que você tem indicadores relativamente padronizados para conseguir se comparar com o mercado, garantir que isso tem resiliência ao longo do tempo para você conseguir se comparar com você mesmo e garantir que você não bota 200 indicadores, né? Que você consiga tirar o filé daquele mundo de indicadores que você tem, que você quer acompanhar num comitê tático /estratégico que é o S&OP/IBP. A gente falou de S&OP, a Planera ela faz o S&OE também, uma empresa que ela Fazemos. tem o S&OP implementado e tal, mas precisa atuar um pouco mais no curto prazo, quer implementar algo de S&OE. Qual que é a diferença principal entre o S&OE e o S&OP, até para o nosso público saber um pouco mais do que a gente está falando? Que a gente falou muito de S&OE também um pouquinho e a gente não explicou Legal. o que seria. O logo da Planera antigamente estava escrito especialistas em planejamento. Por quê? Porque supply chain planning é muito grande, e não cabe, e a gente achava que a S&OP era limitante. Só que o pessoal não entendia planejamento, agora a gente mudou para especialistas em S&OP. Só que isso não diz a verdade toda. A gente também faz S&OE, a gente faz supply chain planning como um todo, e supply chain planning como está no meio do campo, né? Como é meio de campo, como é tático, ele conecta no estratégico, então fala um pouquinho com planejamento orçamentário, com BP de 5 anos, fala com isso, mas também fala um pouquinho com sequenciamento de produção, né? Com as decisões mais do dia a dia. E o S&OE, ele foi feito para ser um tapa-buraco entre o S&OP e a execução, ou seja, entre o mês a mês longo prazo e o dia a dia curtíssimo prazo. Ele é um semana a semana, geralmente, médio prazo, né? 4 semanas, 8 semanas. E o objetivo dele é para uma empresa que não pode esperar até o próximo mês para revisar todas as suas decisões, para uma empresa que tem que reagir mais rápido, né? Negócio mais dinâmico, como bens de consumo de alto giro, sei lá, alimentos e bebidas, é muito assim, né? Coca-Cola, por exemplo. Você acaba tendo que ter esse processinho primo do S&OP, muitas vezes está até embaixo da mesma liderança, mas que ele não pode ter a amplitude do S&OP de análise. Então ele é um processo geralmente mais drivado por exceções. Pô, assim,
sei lá, a gente passou 50% do plano de demanda e estamos em 25% do mês. Não era esperado isso. Então, isso é um trigger de decisão. Isso tem que acender umas bandeiras vermelhas pra gente sentar no SNOI, tá em pauta, falar e fazer. Falar, pessoal, dá pra adiantar a produção? Dá pra adiantar pedido com o fornecedor? Dá pra gente atrasar? Não dá, então a gente vai ter que romper. Mas que canal que a gente vai romper? Que cliente que a gente vai priorizar, dado que o cobertor ficou curto, né? Essas micro decisões têm que ser tomadas no SNOI à luz da baliza do SNOP. Então, o SNOP dá a linha mestra, o SNOI faz o projeto final. Excelente. No site da Planeira eu até tinha visto, né, que vocês têm vários parceiros, né, de longo prazo que participam ativamente também com vocês nesse contexto de solução completa para trazer os melhores resultados. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho também quem são esses parceiros e qual o papel que cada um deles representa nesses projetos ativos aí de vocês. A gente queria ser especialista no que a gente faz. Então, a gente fica na camada tática de supply chain planning. A Planeira não sai dali. Só que essa camada tática esbarra num monte de outros problemas. E nem sempre tudo ali naquela camada vale a pena ser feito de novo. Por exemplo, um canal de parceiro, um parceiro que a gente buscou e é parceiro antigo, são parceiros de APS. Ferramentas de planejamento mexe de produção, por exemplo. São muito necessários no SNOP e a gente olhou e falou, putz, a gente faz uma nossa, que foi a nossa estratégia até agora, ou a gente acha alguém que já faz bem feito. A gente olhou pro mercado, a gente viu que já tinha muita ferramenta disso e muita gente fazendo muito bem feito. A gente fez um benchmark até entre clientes nossos e clientes antigos e chegamos à conclusão, a gente fechou com o pessoal que fazia o antigo Preactor, que agora chama OpCenter, que é a ferramenta da Siemens, e a gente tem parceria com vários implantadores ao longo do Brasil, com a Neo EP lá no sul, com a LSB também no sul, com a Tecmaran, que atende aqui o Sudeste, e eles são nossos parceiros em projetos em que a produção precisa desse up de tecnologia. Mas agora, a gente está expandindo o Ilus, obviamente, é um parceiro nosso de longa data, e agora, eu não vou nominar todos aqui, porque são muitos, mas a gente está começando a fechar parcerias estratégicas desde o ano passado, com empresas que complementam o portfólio com a gente, por exemplo, empresas de Strategic Sourcing, a PG, a gente tem uma parceria com a Procurement Garage, consultorias locais, que são até consultorias de SNOP, em parte concorrentes com a gente, mas que, na prática, complementam a gente, porque às vezes eles alcançam um mercado que a gente não alcança, eles conseguem uma presença ali que a gente não consegue, e talvez a gente nem estrategicamente queira ter, mas que outras ofertas a gente complementa eles em data science, tecnologia e até em consultoria para projetos em parceria quando a capacidade falta lá ou falta aqui, né? Então, e empresas de treinamento também, a gente está cada vez mais ampliando nossa parceria com empresas de treinamento, porque, de novo, a pessoa sai empolgada do curso e fala assim, agora tá na hora de fazer, e às vezes não consegue fazer sozinha ou precisa, né, de coisas que não dá para fazer dentro de casa, tecnologia, data science e tudo mais. Excelente. A gente falou SNOP da importância das pessoas, cultura da empresa. Antigamente, a gente sempre sabia que um percentual muito alto de empresas que tentavam implementar o SNOP não tinha sucesso. E o drive principal é exatamente pessoas. Como é que vocês conseguem engajar toda a empresa nesse contexto, né, no planejamento e construção de um SNOP de sucesso, né? Qual que é até que você falou, todos os projetos começam primeiramente com data, tecnologia vem só no final. Primeiramente a pessoas e assim por diante. Como é que vocês engajam e identificam que a empresa agora, nesse momento, ela está preparada para partir para a próxima etapa dos processos? A gente tem dois métodos. Tem um método mais metralhadora, mais amplo, que é a nossa geração de conteúdo. A gente tem nossa página no LinkedIn, nosso blog e nosso canal no YouTube, que, para nossa imensa felicidade e para o time do marketing também, que tem feito um ótimo trabalho, isso tem tido muita repercussão. Ontem, por exemplo, eu estava num workshop que tinha um playbook de SNOP, quando eu fui ver as fontes, tá o nosso canal do YouTube e o nosso blog lá, né? As fontes de quem escreveu e a gente não teve nada a ver com isso. Então, esse é o jeito da gente espalhar a cultura de SNOP meio metralhadora. A gente sai tirando para tudo quanto é lado e de vez em quando a gente acerta um ou outro, às vezes lá na área comercial, que é mais difícil de engajar, na área do marketing, etc. E esse pessoal começa a vir pro nosso lado da força. E o método mais sniper é dentro dos projetos. Dentro dos projetos, a gente faz workshops, a gente faz sessões de treinamento e tal, mas são sempre muito menos conceituais e muito mais mão na massa, porque a gente já tá no projeto com os dados na mão. E a gente gosta muito de granificar as coisas, né? Assim, de pegar uma historinha de SNOP, de, cara, lembra 6 meses atrás, a gente fez esse plano, você falou que ia vender o dobro do que a estatística estava apontando, a gente acatou a tua decisão porque a gente comprou o risco junto contigo lá na época, e agora, putz, tá vendo? Sobrou em estoque, porque a gente, na verdade, vendeu 120%, vendemos mais, como você falou, mas não tão mais. E aí, isso aqui deu tanto a mais de estoque, a gente tá gastando tanto a mais de custo de oportunidade de capital por causa disso. Dinheiro que a gente podia não ter gasto. Essa historinha, que é difícil no SNOP, porque geralmente ela tem esse prazo, é de 6 meses atrás, é de 1 ano atrás, quando a gente tomou a decisão, e agora a gente tá pagando o custo da decisão, né? Ou colhendo os benefícios. Essas historinhas são matadoras. É o melhor jeito de você convencer alguém a falar, cara, a gente perdeu dinheiro, tá vendo? O teu cliente não foi atendido.
né? Isso então, custo da falta é ótimo, porque é difícil de medir, mas quando você consegue medir, você fala, cara, tá vendo? Coloca a gente deixou... remuneração variável que resolve. De novo, polêmico. Voltando, isso é polêmico. Eu gosto disso como rodinha na bicicleta, sabe? Às vezes é uma medida boa pra você começar, mas eu não acredito nisso para longo prazo. Mas é polêmico, tá? Eu sei que tem várias escolas disso aí, mas às vezes é um jeito de você dar o choque inicial, né? Quando você tá com pressa e precisa dar um choque, bota lá no 20% do bônus do... a gente sabe que tem muita gente que infla realmente os valores pra ter o produto em estoque. E isso, pelo menos no início, né, limita esse tipo de inflar essa necessidade e a gente ter estoque a mais, porque ele queria garantir que o estoque ia estar disponível para ele fazer o atendimento. Eu entendo esse approach e eu entendo que em alguns momentos ele é aplicável, mas eu acho que ele pode ter um efeito de tiro pela culatra, às vezes, de criar mais animosidade, sabe? E no fim do dia, a cultura que funciona, a cultura que perdura, é a cultura da colaboração. É quando a empresa consegue entender que, cara, eu entendo que eu tenho essas metas porque eu sou do comercial, porque eu sou da produção, porque eu vou ser cobrado por uma coisa ali que eu faço muito bem, que é minha responsabilidade direta. E eu sinto que algumas pessoas ficam muito ressentidas quando elas são medidas por coisas que não são responsabilidade diretas dela, né? E o ser humano reage muito a como é medido, né? Todo mundo sabe disso. Então, eu prefiro que seja uma coisa mais soft do que mexer no bolso. Mas eu sei que às vezes esse caminho é mais duro, mais longo, e às vezes a gente não tem tempo pra esperar. Então, às vezes a gente precisa de uma solução curta e grossa que é, cara, vai ser na dor antes de ser no amor. Mas eu sou mais do caminho do amor. Antes da pergunta final, eu gostaria de trazer um recado importante do nosso patrocinador. Se você busca aí soluções de primeira milha, soluções de last mile, soluções também considerado long haul e também cargas expressas para o seu e-commerce, gostaria de trazer para vocês um pouquinho aí da Cargo, que é uma transportadora digital que conecta a frota diversificada para todas as cargas e tonelagens. Ela possui TMS integrado, um aplicativo para geração de métricas de serviços de rastreabilidade, visibilidade e eficiência em todas as etapas do processo de distribuição em tempo real. Então, Cargo começa com que? Tecnologia que transporta. Acesse cargo.com.br e conheça um pouco mais. Diego, dando continuidade, pergunta final para finalizar, acho que é um ponto muito importante que eu gosto de fazer, é falar um pouquinho de cases, né? Acho que é sempre bacana conhecer cases de sucesso que você poderia citar e que solução foi aplicada e principalmente quais foram os resultados nesses vários anos que a Planella já está aí no mercado, trazendo soluções para esse SNOP. Legal. A gente tem muitos cases, Rodilson. A gente, de novo, está há 10 anos no mercado, única empresa com essa abordagem total, completa do SNOP. Então a gente tem muitos cases que a gente de fato fez a história do início ao fim. Um que eu gosto muito de contar é de uma empresa de sucos naturais, etc., que é bem conhecida, mas quando a gente entrou, eles eram uma média empresa e não tinham SNOP. E aí um diretor, que foi cliente nosso na Coca-Cola, foi pra lá e chamou e me ligou. Eu lembro, eu tava no aeroporto, ele falou, Diego, cara, você tem um tempo, passa aqui em casa. Ele morava aqui perto. Passa aqui em casa, eu tô precisando conversar contigo. E aí ele falou, cara, a gente tá com um problema danado de ruptura, a empresa tá crescendo muito, só que crescer produção tem um ritmo e crescer venda tem outro, então venda cresceu muito mais rápido do que produção, a gente tá rompendo 20, 30% dos pedidos, então tá deixando dinheiro na mesa pra caramba, chega aí, me ajuda e tem que ser rápido. E o que a gente montou com ele foi um plano de longo prazo para montar uma área de SNOP do zero, só que em ondas que geravam valor rápido. Então a gente desenhou, implantou processo e tecnologia de planejamento de demanda para começar e botamos nosso time para rodar, porque eles não tinham nem tempo de contratar alguém. Então, em um mês, tinha um processo de rodando com uma ferramenta implantada e uma pessoa já boa do nosso time alocada lá rodando. Fizemos esse processo por um tempo, entrevistamos, contratamos, treinamos, passamos a bola para alguém, fomos para outra onda, que era de MPS, Excel, porque não tinha tempo de botar um APS, Excelzão, MPS semanal, montamos o Excel, rodamos o Excel, treinamos, entrevistamos, contratamos, botamos na mão de outra pessoa, fomos para o planejamento mês de compras, insumos. Então, a gente começou fazendo a base do SNOP, porque era onde estava a dor. Depois a gente foi falar de SNOP, assim, quase um ano depois. Mas a gente já estava sabendo o que a gente ia vender, sabendo o que ia produzir, sabendo o que tinha que comprar de matéria-prima. E já estava tomando todas as decisões para não deixar dinheiro na mesa, como você falou. Exatamente. E a gente, depois disso, montou uma política de estoque que o objetivo era dar paz para a linha de produção. Porque tem um ciclo vicioso que acontece quando você está rompendo, que é o seguinte, você está perdendo vendas. O comercial fica nervoso. Vai na produção e fala, cara, não posso esperar. Não faz um lote de 7 dias. Faz um lote de 2 dias. Depois faz o setup rapidinho, bota outro turno, trabalha sábado e tal. Então, a produção começa a ficar muito picotada. E aí você perde capacidade e começa a romper mais. O que a gente fez foi cortar esse ciclo vicioso. A gente planejou a demanda direito, fizemos uma política de estoque falando, pessoal, vamos priorizar e vamos botar os classe A na política de estoque. Que isso reduz a correria em 80%, né? Então, a gente conseguiu botar todos os classe A em estoque, a gente reduziu o erro de demanda em mais de 50% e isso resultou num nível de serviço que estava na casa de 2 casas de percentual, né? Era casa de 20%, 30%, foi para casa de 8%, 9%. Isso queria dizer milhões por ano de faturamento. E foi um caso que a gente resolveu do jeito que tinha que resolver. Foi rápido no que tinha que fazer e depois a gente foi falar de SNOP, das coisas um pouco mais avançadas. Justificou fácil a contratação da Planella. Ah, mole. Isso aí sempre se paga. A gente nunca teve um projeto
projeto. E ó, pra não ser papo de vendedor, a gente sempre faz no processo de vendas o ROI do projeto, antes de vender. Então a gente coleta alguns dados básicos com termo de confidencialidade e tudo mais e fala, olha só, isso aqui, e eu mostro o histórico dos nossos projetos. Ó, perda de venda, você vai reduzir de 5 a 20%. Tem os números lá no site. Estoque, você vai reduzir de 5 a 15%, que é conservador. A gente acabou de entregar um projeto com 40% de redução de estoque. Milhões e milhões, né? Centenas de milhões. Você vai melhorar teu forecast accuracy em até 20%. A gente pega, simula, obviamente a gente não conhece ainda o negócio dele para falar que vai reduzir em 8%. Sim. Mas a gente consegue falar, ó, cenário mínimo, cenário médio, cenário máximo, tá aqui como é que o projeto se paga. Vai se pagar em 1 ano, vai se pagar em 2 anos, vai se pagar em 3 anos, mas se paga. E a gente, se essa conta não fecha, a gente não vende. É simples assim, tá? A gente não quer entrar em projeto que a gente não sabe que a gente vai gerar valor real. E tem outro caso aí, empresa grande, que já tinha SNOP há muito tempo, global, ferramentas globais, papapá, que a gente entrou para resolver um pedaço do problema, que é política de estoque. Quanto eu mantenho de estoque de segurança, quanto eu peço e quando eu peço. O que é estoque de mais, o que é estoque de menos, balanceando o nível de serviço, né? Custo da falta, custo do excesso. Essa foi que a gente ganhou 40%, isso saiu, tem 3 meses, provavelmente a gente vai apresentar case esse ano. Então, e se deixar, eu tenho 20 histórias para contar aqui. Abre outro podcast que a gente fala só de case. Não, acho excelente. Na verdade, é bem bacana, é bem interessante conhecer um pouco da história da Planera. Eu já conhecia, mas não entendia todo o fluxo do que vocês estavam fazendo, toda a bagagem relacionada a essa experiência completa e principalmente quando a gente falou pessoas, processos, tecnologia, data science, que é bastante importante nesse processo de implementação. E fiquei feliz de descobrir que eu estava fazendo lá atrás, estava fazendo certinho também. Diego, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar contando um pouco da sua história e contar a sua experiência aí com o Willis e também com a Planela. Compartilhar com a gente aqui do GuiaCast. Eu gostaria que você pudesse, para finalizar, mandar pra gente seus contatos e também deixar as suas considerações finais. Bom, primeiro, Rodilson, obrigado pelo convite mesmo, sempre um prazer conversar contigo, espero que a gente possa fazer isso de novo. E pro pessoal que tá aí, prazer pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar uma mensagem final, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a gente, vocês conseguem descobrir lá no planera.com, Planera com 2 N's. Lá tem nosso blog e tem o link pra nossa página do LinkedIn e nosso YouTube, onde a gente bota conteúdo pra caramba sobre isso tudo. Meu e-mail é diego.souza com z, @planera com 2 N's.com.br, se vocês quiserem falar sobre a SNOP, eu tô lá. LinkedIn é mais fácil, então me busquem no LinkedIn também, Diego de Souza da Planera, só tem eu, Souza com Z. Enfim, e qualquer contato que vocês precisem, a gente tem também o contato @planera.com.br, se aí a gente consegue direcionar da melhor maneira possível lá no time comercial ou no time técnico para tirar dúvidas. Aí, pessoal, conhecemos um pouquinho da Planera, toda essa expertise associada à SNOP, toda essa experiência completa de implementação, cases de sucesso, todos os diferenciais, desafios enfrentados, soluções apresentadas e assim por diante. E a gente falou aí com Diego de Souza, que é CEO e cofundador da Planera, onde falamos sobre o tema a abordagem completa para o SNOP. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, também deixe uma avaliação em comentário em ratethispodcast.com/guiacast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva com Diego Souza, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.